Boa tarde. Hoje nós estamos aqui na Rota do Turista com o auditor fiscal Júlio Curvo, ele que veio nos mostrar como que a gente pode estar. Só um minutinho que está dando eco aqui. A gente vai estar mostrando como você pode estar destinando o seu imposto de renda para as crianças e também para os adolescentes. E nesse momento, você deve estar se perguntando assim: tem muita gente que fala, eu não vou mexer com Receita Federal, não. Eu vou fazer o meu imposto de renda normalzinho, porque aí não vai me dar problema nenhum. Mas o Júlio esclarece. Não te dá problema, muito pelo contrário, te mostra soluções e você pode estar ajudando crianças e adolescentes, como também os idosos, a estar recebendo uma porcentagem do teu imposto de renda e você pode estar fiscalizando aí na sua cidade. Diferente se você pagar o teu imposto de renda normal, ele vai para Brasília e a gente não sabe. É isso mesmo, Júlio? Ou não? Estou falando besteira? Não, é isso mesmo, Adriana. Boa tarde a todos aí, né? É um prazer poder falar um pouco sobre essa questão tão importante, né? Em todos os municípios do Brasil, e particularmente da nossa região aqui, e mais ainda particularmente em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jabuticabal, são cidades que têm um potencial muito grande de destinação, né? E as pessoas físicas mesmo podem fazer essa destinação para poder vamos dizer assim, patrocinar, né, ser desenvolvidos projetos aprovados por entidades que cuidam do bem-estar de crianças e adolescentes e de idosos também, né? O importante é que essas entidades estejam cadastradas nos conselhos municipais das suas cidades, né, ou nos conselhos da pessoa idosa da sua cidade. Ela cadastrada, ela apresenta um projeto, né? Vamos dizer, no projeto ela está uma despesa lá de 30, de 50, de 100 mil reais, vamos dizer. E se o projeto dela for aprovado por esse conselho, essa entidade poderá receber recursos que vêm do imposto de renda, tanto de nós, pessoas físicas, né, que é um volume muito grande, e como também das pessoas jurídicas que fazem pelo lucro real. Das pessoas físicas é interessante a gente citar, porque, particularmente em Ribeirão Preto, a nossa região é muito rica, né, nessa possibilidade, e nós não temos usado praticamente, sabe, bem menos de 10% daquele que a gente podia deixar no nosso município para ser aplicado em crianças e adolescentes, para ser aplicado, né, em projetos para pessoas idosas. A gente, como você citou, nós estamos deixando ir lá para Brasília, né? Então, Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos um potencial agora, esse ano, de pessoas físicas da ordem aí de 85 milhões. Olha só que volume enorme. E a gente poderia, as entidades, as associações, poderia de parar de ficar com o piris na mão, pedindo emenda parlamentar, pedindo, pelo amor de Deus, para o empresário doar, porque ele já paga o imposto muito alto, né, Júlio? Então, a partir do momento que o empresário e o contador se conscientizar de que se ele destinar 1%, 2% que seja desse dinheiro para as entidades, ele vai estar ajudando não só a empresa que ele trabalha, porque ele vai entrar com responsabilidade social, vai E dar mais hoje isso é muito transparência a buscado, essa isso, né? doação, e ao mesmo tempo ele vai estar ajudando o próprio município em que ele trabalha. Seria isso? Exatamente, é exatamente o que você disse. Nós temos, na nossa região, nós temos cerca de, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 30 mil pessoas físicas, na nossa região não, vamos falar só de Ribeirão Preto, para a gente ter uma ordem de grandeza. Nós temos 35 mil pessoas que poderiam fazer essa destinação nesse ano. Mais ou menos apenas 2.500 fizeram. Você vê, Meu não Deus. chegamos nem a 10% das pessoas físicas. E na jurídica, também é mais ou menos igual. Nós temos
eu não lembro agora o número exato de pessoas jurídicas que poderiam destinar, mas o fato é que são 3.500 pessoas jurídicas de Ribeirão Preto que apuram pelo lucro real e poderiam destinar. Agora, sabe quantas que destinaram? Apenas, quer dizer, não foi tão pouco, mas foram 160 empresas que destinaram. Mas a gente teria, né, 179 empresas destinadas e 3.500 que poderiam ter destinado um pedacinho do seu imposto, que ele já vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Ele poderia falar, não, eu quero que fique aqui no meu município para ser aplicado, ele pode optar, né? Crianças e adolescentes ou para pessoa idosa. E só mais uma coisa que você observou aí, que tem muita entidade que você falou que fica passando pires na mão, né? Nós Sim. temos aqui, eu creio que bem mais de 1.000 entidades da nossa cidade, né, que cuidam de crianças, adolescentes e idosos, eu acho, não sei. Mas o fato é que nós temos 100 delas que já estão de olho nisso. Por quê? Elas têm projetos aprovados. Então, nós vemos lá, por exemplo, a Casa do Vovô, a Pai, Corassol, enfim, como estou dizendo, nós temos cerca de 100 entidades aqui de Ribeirão Preto, e se a pessoa entrar lá no site do Conselho da Criança e Adolescente ou da pessoa idosa, da pessoa idosa nós temos aí umas 15, 20 entidades que já estão cadastradas. Você vai ver lá que alguma até você conhece, você poderá ajudá-lo. E aí, a gente está recebendo alguns convidados aqui. A gente agradece a Vilmara, seja bem-vinda, Vilmara, que está assistindo ao nosso bate-papo. Agora, me fala uma coisa, Júlio. As empresas, as entidades que queiram receber essa doação, essa captação, ela tem que estar credenciada, por exemplo, nos conselhos municipais do seu município, mania de falar de sertãozinho. Isso é que é bairrismo, hein? Então, Bom, por exemplo, ela tem que estar credenciada. Existe um prazo máximo que ela pode fazer esse credenciamento ou não? Ela constituiu uma empresa, ela está com tudo regularizado, ela tem já o teu título de utilidade pública, ela já pode fazer esse credenciamento. eu desconheço que existe alguma vedação. Desde que ela já esteja já toda constituída, ela procura lá o Conselho Municipal da pessoa idosa ou da criança e adolescente, depende do projeto que ela quer participar para ajudar a sociedade, né? Faz o seu cadastro e vai apresentar o projeto que ela precisa de recurso, né? É interessante até ela conversar até com o pessoal, com algum conselheiro, para saber se, porque os conselhos eles têm os eixos prioritários de atendimento, não é? Então, às vezes, o projeto dela pode ser adaptado, né, para pegar o eixo prioritário de um desses conselhos e fazer projetos que estão na linha que os conselheiros acham importantes. Enfim, aí vai a conversa mesmo entre o pessoal da entidade, que quer receber os recursos, e o conselho onde ela deve se cadastrar. Ô, Júlio, essa entidade, ela tem que cadastrar esse projeto, por exemplo, em Brasília, nas leis Rouanet, nas outras leis, ou não? Ela Não, pode estar só se cadastrando no conselho e ela já recebe. exato. Porque existem vários tipos de destinação que a gente chama de incentivos fiscais, né? Nós estamos Certo. falando aqui do incentivo do imposto de renda, que nós podemos destinar para o Conselho da Criança e Adolescente ou o Conselho da Pessoa Idosa, né? Então, nesse caso, que é um caso bem simples, né, que facilita para todo mundo, a entidade, por exemplo, que às vezes é uma entidade até pequena, ela no seu próprio município, ela vai se cadastrar lá no Conselho da Criança e Adolescente, vai apresentar o projeto aí no próprio município, os conselheiros do próprio município que vão analisar e aprovar ou não esse projeto para pessoa idosa, né, para criança e adolescente, né? E sim, uma vez aprovado, ela vai poder buscar recursos, não só das pessoas físicas e jurídicas da sua cidade, como de qualquer cidade do país, né? Enfim, Legal. é um recurso muito grande, né? O volume, eu vou repetir, das pessoas físicas é da ordem de 80, 85 milhões a cada ano que nós temos Isso para só em destinar Ribeirão Preto. só de Ribeirão Preto, e só de pessoa física. E tem mais aí uns 11, 12
milhões por ano que podem ser destinados também pelas pessoas jurídicas, né? Então, é um dinheiro que as entidades têm que ir atrás, né? A sociedade tem que, né? O próprio cidadão procurar isso, né? No caso aqui do Ribeirão Preto, do Sertãozinho, Jabuticabal, essas cidades aqui da nossa região, a maioria delas tem no próprio site. O Conselho tem um site que ali facilita até para a pessoa efetuar a destinação. Porque no caso Porque da ela tem pessoa que saber o física, CNPJ que ela vai estar destinando, é isso? exatamente. No caso da pessoa física, nós temos dois momentos que a pessoa pode destinar. E às vezes É, até confunde, né, a pessoa, mas vale a pena até a gente lembrar um pouquinho para a pessoa ter uma noção assim, ó. Ela pode destinar durante o próprio ano calendário, por exemplo, nós estamos no ano calendário 2025, não é isso? sim. Tá. Então, durante esse ano, tem uma destinação que ela pode fazer desde o dia 1º de janeiro até o dia 30 de dezembro, é uma destinação que ela faz fazendo um depósito na própria conta corrente bancária do próprio Conselho Municipal. Certo. O Conselho tem a sua conta bancária, ela faz lá um depósito. E isso, por exemplo, a maioria dos municípios você consegue até o recibo pela internet, né? Enfim, então, e a outra forma que existe para fazer a E destinação aí, essa doação que ele faz já entra no imposto de renda do próximo ano, que ele vai ter é, até maio e abril. Ele já é, apresenta esse recibo, e aí vem a parte mais gostosa que um dia eu conversei com você e você me alertou. Que a pessoa doa, mas automaticamente, quando ela vai fazer o teu imposto de renda, praticamente ela recebe de volta, é isso? isso. Se ela fizer a destinação dentro do limite que a lei autoriza de fazer essa redução, que é 6% do imposto devido, né? Então, se a pessoa destinar 6% do que o imposto que era devido dela, retorna integralmente para ela. Vamos dizer, se ela fosse uma pessoa que tem direito à restituição, esse valor que ela destinou vai ser adicionado ao valor da restituição dela, retorna integralmente. E se é uma pessoa que, na hora que faz a declaração da pessoa física, apura imposto a pagar, vamos dizer, ela tem que pagar mais um pouco, o valor que ela destinar é abatido integralmente do que ela tem a pagar. Então, quer dizer, vem totalmente em benefício dela, né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, tem dois momentos para destinar. Um Certo. primeiro momento é o que existia antigamente, só existia esse, que é o quê? Durante o próprio ano, você faz um depósito na conta corrente do Conselho. E depois, na época da declaração, você informa, eu efetuei a doação para o Conselho CNPJ número tal, né? Essa é uma forma. A segunda forma, que é mais recente, mais moderna, mas as duas existem ainda, tá? A segunda forma é durante a própria declaração do imposto de renda, lá no mês de abril, no mês de maio. Ali Tá. também você pode ainda optar por destinar parte do seu imposto do ano calendário, né, do ano anterior, né? Você faz a declaração no ano que é dos rendimentos do ano anterior, né? Então, ali também você pode destinar naquele momento, só que ali você vai pagar esse valor através de um DARF. É um recolhimento que você recolhe para o Tesouro Nacional e o Tesouro repassa, devolve para o município. Mas, enfim, tem o mesmo efeito, vamos dizer, né? Para o município receber e você se beneficia de tudo aquilo que você destinou dentro do limite de 6% do imposto. Legal. E aí, vamos supor, eu paguei até o dia 30 de dezembro, logo no começo do ano, aquela pessoa ela já pode estar utilizando, as entidades já podem estar utilizando aquele dinheiro ou não. Ele existe um prazo para É, esperar até o final de todo o ciclo do imposto de renda para ele receber. não, não é bem esperar todo o ciclo do imposto de renda, não. Esse dinheiro que a gente deposita na própria conta, né, do bancário do conselho, ele vai ser contabilizado lá pelo conselho municipal e ele vai fazer essa distribuição. Não é de imediato, porque depende dos projetos que são aprovados, das datas, né? Mas eu diria que depois de alguns meses esse dinheiro é repassado para as entidades. Ô, Júlio, agora a Depende aí da. Adriana. Bom, foi não. Adriana, como não sossega nas suas pesquisas, por exemplo,
Eu constituí uma associação. Eu estou trabalhando com o turismo. A gente está divulgando e tudo mais. De repente, o empresário ele fala assim: não, eu quero ajudar aquela associação. E isso não entra para conselho municipal, para criança e adolescente, não entra para o idoso, mas entraria para o turismo e para trabalhar o turismo no total. Ele pode fazer essa destinação ou não? Aquele lucro operacional, a gente É. pode utilizar ele? Tá, e aí tem duas coisas aí, vamos dizer. Uma entidade que cuida de turismo, por exemplo, como você citou, tá? Certo. Essa entidade, ela pode, de repente, fazer um projeto, não é? Que vai beneficiar idosos, por exemplo. Essa entidade pode fazer um projeto na área de turismo que vai Sim, beneficiar idosos. E pode levar fazer os um idosos para projeto. passear, né? Porque agora os nossos idosos são de- light. Vai depender do conselho aprovar. Vamos dizer que no seu município eles acham que isso é importante, né? Ok. Como eu tenho até notícia de conselhos que fez programa assim de idosos, de levar os idosos para o litoral. Tinha muito idoso que nunca tinha entrado numa praia, e eles levaram o conselho daqui do estado de São Paulo. Mas, enfim, então, uma entidade de turismo ou de qualquer outra área, né, cultural, ela pode imaginar uma coisa que vai beneficiar crianças e adolescentes, vamos dizer, vitimizados aí da sociedade, que ele pode ajudá-los, não é? E se o conselho achar importante aprovar, então, voltando, então uma entidade, mesmo que seja da área de turismo, ela pode montar um Se projeto que vai cadastrar beneficiar e crianças receber esse ou com o idosos projeto. e receber do imposto de renda, do lucro mesmo, do real, ou das pessoas físicas, ou das jurídicas, tá? Esse é um Ok. caminho, tá? Agora, existe uma outra situação, que é uma destinação que as empresas, pessoas jurídicas do lucro real, elas também podem fazer para entidades, assim, que nem a entidade não está cadastrada em conselho nenhum, sabe? Mas, enfim, é uma entidade que é considerada de utilidade pública e resolvam fazer um projeto que beneficie a comunidade local. É assim que a legislação fala, eu até mandei para você aí, né? Porque é a lei, né? Eu te mandei o artigo, que é o artigo, é o artigo 377 e 378, né? Do regulamento do imposto de renda, ele fala sobre isso, o artigo 377 e 378. Então, ele dá uma possibilidade para as pessoas jurídicas também destinarem 2% do lucro operacional dessa empresa, que também muitas vezes é um valor alto, dependendo da pessoa jurídica, ela pode destinar para entidades, vamos dizer, que façam um projeto que é para beneficiar a como O chama? trabalho, aquele projeto que está sendo A realizado. sociedade local ali, sabe? Isso aí é possível. Vocês dando uma lida lá no 377, depois se tiver Eu vou alguma dúvida, postar nós aqui, podemos depois dessa conversar. nossa entrevista, ela vai ser publicada também, além do YouTube, também no site da Rota do Uhum. Turismo. E aí eu vou estar colocando na íntegra essa legislação que você me mandou. Agora, uma dúvida, eu fui conversar com o empresário e ele me questionou, eu fiquei na dúvida, vamos ver se você consegue me ajudar. É, em cima desse lucro real, que a empresa ele fala assim, olha, não, essa menina ela vai estar fazendo um trabalho de NR1, de saúde mental, eu quero trazer isso para minha empresa. Eu tenho que estar cadastrando isso na Receita Federal anteriormente, eu tenho que estar cadastrando isso em algum PRONAC, algum processo, ou não, eu posso estar apresentando a proposta para ele e a gente vai prestando contas de acordo com o trabalho. Então, esse aí, existem algumas condições que estão descritas aí mesmo nesses dois artigos aí, Ah, e aí não traz nenhuma restrição. Eu não consegui dar uma analisada assim de restrição aí, né? Mas, como eu te disse, não é uma área que eu trabalho no meu dia a dia. No meu dia a dia, eu trabalho com aquela destinação do imposto de renda, né? Para criança e adolescente, para idoso, para projetos de esporte, isso aí, né? Agora, essa doação do lucro operacional, aqui, se a gente lê nos artigos, nós não estamos vendo aqui uma. É, o fato é que tem que ter um projeto, né?
que beneficie a sociedade. E essa entidade também tem que ter uma série de condições, tem que ser sem fins lucrativos, né? Ou ser uma OCIP, né? Que daí sim daí ela poderia distribuir até rendimentos para os seus O que é o diretores, né, de CIP? trabalho, né? Oi? O que é o CIP? É a organização da sociedade de interesse público. Ah, tá. É um tipo Entendi. de sociedade, vamos dizer assim, que a ideia dela é fazer uma coisa de interesse público, ela nem tem fins lucrativos, mas que ela, a forma que ela é constituída, a legislação permite que, mesmo que a pessoa seja um de seus dirigentes, ela possa receber por o trabalho que ela prestar nessa empresa, sabe? Desde que em níveis compatíveis com os outros trabalhadores. Porque nas outras entidades não pode haver pagamento para, né, para as associações em comum, você não pode pagar um diretor, né, por ele estar trabalhando ali, não pode isso, é proibido, não é isso? E já na Sim. OCIP, essa forma de sociedade, nela é permitido essa aí, pelo serviço que ele presta, né, mesmo ele sendo um sócio, um diretor da entidade. Legal. Bom, Júlio, então as pessoas têm, dando uma recordada, as pessoas têm até o dia 30 de dezembro para estar fazendo a destinação do teu imposto de renda, ou seja, existe também um limite, ele tem que ser lucro real e ele não pode fazer o teu imposto de renda na forma simplificada, é isso? Isso. No caso das pessoas físicas, quem que pode ter esse benefício aí, né, de fazer essa destinação e receber de volta? É aqueles que fazem utilizando o que a gente chamava antes de modelo completo. É Certo. aquele que, para apurar o imposto, a gente coloca lá quanto pagou de despesas médicas, de instrução, né? Porque existe um outro modelo, que é o modelo simplificado, que você não precisa comprovar despesas, né? Ele te dá automaticamente 20% dos seus rendimentos como despesa. Mas quem vai pelo modelo simplificado não tem direito a ter esse benefício fiscal. Só quem é Ah, pelo entendi. modelo completo. E no caso de jurídica, quem apura pelo lucro real. Todas elas podem. Ô, Júlio, então, as pessoas jurídicas é 2%, física é 4%, como que é essa? A pessoa jurídica ela pode destinar 1% para a pessoa do Conselho da Pessoa Idosa e mais 1% do seu imposto devido para o Conselho da Criança e Adolescente. Totaliza A dois por pessoa cento, então, jurídica, que dá um total de 2%, ela pode destinar. E a pessoa física pode destinar 6%. que ela pode Por, dividir, 3 e 3. pode, 4 e 3. Durante o ano, esse depósito que eu estou dizendo que a gente pode fazer até o dia 30 de dezembro agora, ela pode destinar 6% para uma delas, ou 4 para um e 2 para o outro, ou, enfim, ou 1% para uma só, se ele não tiver muito dinheiro disponível, né? Ele pode Tá. destinar o que ele quiser. Agora, naquela destinação que nós fazemos lá na hora da declaração, que eu falei que é a segunda modalidade, ali Aham. sim que tem um limite de 3% para cada conselho. É o máximo que ele pode destinar naquele momento, Entendi. diretamente na declaração. Agora, uma outra pergunta, né? Senão não é a Adriana. E se ele destinar para os conselhos, tanto do CMDCA quanto do idoso, ele pode também destinar para o lucro operacional ou não? Ou fica Eu não entendi, limitado? eu não entendi o começo do que você falou, desculpa. Se o empresário ou a pessoa física fazer a destinação para os conselhos, tanto do idoso quanto da criança e do adolescente, ele fez ali ter o limite. Sim, Ele pode, além disso, fazer do lucro operacional ou não? pode. Um não atrapalha o outro. Nesse caso aí, uma destinação, vamos dizer que ele destinou 1% para o Conselho do Idoso, 1%, né, para a criança e adolescente, não é isso? Isso Isso. não vai atrapalhar ele poder destinar o 2% do lucro operacional nos termos do artigo 377 aí do Regulamento do Imposto de Renda. Esse é outro tipo de destinação. Só para você ter uma ideia, no caso da pessoa jurídica, olha que interessante, ela pode destinar, na verdade, 10% do seu lucro para. Ela pode destinar 1% para o fundo da criança e adolescente, 1% para o fundo da pessoa idosa, não é? Depois, para o apoio à atenção oncológica, que é o tal do PRONON, é um programa, ela pode destinar 1%.
também para a pessoa com deficiência, que é o PRONAS, é um outro programa, tem várias entidades que recebem, ela pode mais um, e para atividade de caráter desportivo, ela pode destinar 2%. Então, na verdade, seria, e mais ainda, atividades de caráter cultural, sabe? Qualquer atividade de caráter cultural, ela pode destinar 4%. Tem que Então, pôr o somando, turismo aí também, Júlio. sim, com certeza. Tem o turismo também, não? Uma entidade que Só entra trabalha no com cultural. não, uma entidade que trabalha com turismo, ela pode com certeza fazer um projeto, né, na área de atividade de caráter cultural e até artístico, né, vamos dizer que desenvolva as culturas de uma região, enfim, ela pode fazer esse trabalho. Mas só que daí esse programa de caráter cultural, por exemplo, o esportivo, por exemplo, ele não é aprovado no município, ele é aprovado no Ministério da Cultura e no Ministério do Esporte. Essa que vamos dizer, a diferença. A diferença. Não, legal. E, bom, agora reforçando, gente, vamos ajudar, porque nessa ajuda, as empresas eles estarão beneficiando os municípios onde eles estão instalados. E com isso, os empresários estarão mostrando cada vez mais a sua responsabilidade social e a própria comunidade vai estar acompanhando o que aquela empresa está fazendo para eles. Isso eu acho que já não tem preço, tem valor, né, Júlio? Agora, você falou do valor de investimento que Ribeirão Preto está deixando de receber. E Sertãozinho, você tem esse número? De quanto que a Ó, nossa assim população... de momento, assim, de cabeça, assim, eu não tenho. Eu tenho esses dados, nós já pesquisamos, já fomos convidados, já fomos algumas vezes em Sertãozinho fazer apresentação, né? Mas, em termos percentuais, é mais ou menos parecido com o de Ribeirão Preto, vamos dizer, não consegue arrecadar bem menos de 10% do que poderia, né? Tá nessa faixa aí. E eu lembro que aí tem um potencial da ordem de 5 milhões de reais por ano que poderia Eu lembro tá que em dois mil e arrecadando. vinte e três, quando você veio, era 7 milhões. Eu acredito que esse número aumentou. Depois você Mas eu vem e acho me que o passa 7 para eu era a colocar pessoa na matéria física, também? o 7 eu acho que era pessoa física mais jurídica, não era? Não, aqui nós temos muitas empresas. É. Mas Aqui eu a sei que é um potencial excelente aí, né? E tem que correr atrás mesmo. Tá bom, Júlio. Eu agradeço imensamente por você, numa sexta-feira à tarde, estar trazendo esse assunto, mas eu acho que é um momento ideal, porque a gente praticamente está 2 semanas de encerrar o ano, e é o tempo que as pessoas têm para estar fazendo essa destinação com consciência e com o coração aberto para o voluntariado e também ajudando as entidades que têm uma vida difícil, são desafiantes, e que elas precisam dessa destinação e, ao mesmo tempo, vai minimizar durante o ano para o próprio empresário que elas vão parar de pedir tanto, porque elas já vão estar recebendo a sua destinação. Então, muito obrigada, viu, pela sua aula, que para a gente foi uma aula de esclarecimento, e por estar aqui na Rota do Turismo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Quando precisar da gente, estamos à disposição, principalmente para divulgar essas questões aí daquele adolescente, da pessoa idosa, né, do esporte, que tanto pode fazer pela nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, um abraço, Júlio.